Dando continuidade ao que nós falamos no vídeo anterior, tudo já estava sendo preparado para a vinda de Jesus. O projeto Cristo estava em pleno andamento. Naquela época, existiam muitas seitas, e uma delas, a mais conhecida que ficou, foi a dos essênios. Os essênios eram um grupo muito comportados, muito severos com eles mesmos. Não comiam carne, não bebiam, praticavam o celibato. E aqueles que não entravam na mesma frequência, no mesmo ritmo, eles eram imediatamente afastados. Os essênios tiveram um papel primordial na vinda de Jesus. Entre os essênios havia vários grupos de entidades enviadas para trabalhar no projeto crístico. Um deles, fui eu com Ramoses, Hermes Trismegisto, Isis Sinofrete, Akhenaton, Merihá, Ramatiz, Merihá, Buda e outros. Todos para criar uma atmosfera a melhor possível para a vinda de Jesus. Mas havia um profeta chamado João Evangelista. João Evangelista era um profeta considerado louco. Tinha barbas longas, os cabelos longos, desalinhados, não tomava banho, unhas grandes, era completamente desajeitado. Mas aquilo tudo tinha um propósito. Era para chamar a atenção dos judeus para voltarem para os caminhos do Cristo. E ele batizava no Rio Jordão. Muitos foram batizados por ele. Foi quando Jesus nasceu, chegou a uma certa idade e foi, então, ser batizado por ele no Rio Jordão. E quando ele batizou Jesus no Rio Jordão, os olhos se abriram, a consciência de Jesus se expandiu e ele tomou consciência de toda a sua missão. Foi ali que, então, Jesus começou uma caminhada difícil, mas sendo ajudado por muitos. Os apóstolos, eles eram covardes, tiveram medo, duvidavam, faziam reuniões entre si, pois não acreditavam no que Jesus falava, no que Jesus dizia. Os apóstolos só começaram a despertar porque várias mulheres, como Miriam, Maria Magdala, começaram então a reunir várias mulheres para seguir o caminho de Jesus. Essas mulheres preciosíssimas foram elas
que deram a Jesus o maior amor que ele precisava. O advento de Cristo foi muito perseguido pelos aqueles que ainda adoravam Amon, que adoravam deuses sanguinários, como Jeová. Jeová foi um Deus sanguinário e desviou muitos do caminho. Mas antes de falar de Jeová, o apóstolo de Cristo, João Evangelista, um dia ele foi preso e jogado no calabouço do palácio. Herodes já queria matá-lo, mas não tinha coragem porque ele tinha muito medo de fazer um mal a um profeta, porque no fundo ele era temente a Deus e sabia que não poderia fazer um mal ao profeta. Numa daquelas noites loucas que Salomé programava, de orgias, bebidas, ela mandou um soldado me matar, cortar a minha cabeça. Mas eu sofri? Não, não sofri nada. Porque as instâncias superiores já sabiam que isso ia acontecer e enviou Miriam, que me retirou antes de eu ser decapitado. Mas Salomé cortou minha cabeça e os soldados entraram no salão com a minha cabeça numa bandeja e houve então um silêncio sepulcral. Não se ouvia um murmúrio, nada. Herodes saiu da sala desesperado, correndo, enquanto Salomé ria como uma louca e instigava os convidados a fazer o mesmo. Foi um momento difícil para Jesus, muito difícil, mas ele tinha que continuar fazendo o seu trabalho, peregrinando em vários locais para enviar mensagem. Várias mulheres o acompanhavam, mulheres boas, que ajudavam ele para enviar a mensagem crística. Quando houve a crucificação, foi aí que Maria, os olhos dela se abriram, a mãe de Jesus, os olhos se abriram, e ela então ela soube quem era Jesus. Naquele momento ela teve consciência de quem ele era. E então, com as mulheres, elas saíram peregrinando por vários países, levando a mensagem de Jesus. Foi assim que a mensagem chegou a várias partes com essas mulheres maravilhosas. Mas também teve um evento que Paulo de Tarso, essa história já é muito conhecida, Paulo de Tarso teve contato com Jesus, que falou com ele
no caminho de Damasco. E Paulo de Tarso passou a ser um dos melhores que distribuiu a palavra de Jesus. Enquanto isso, os apóstolos, que deveriam estar fazendo o seu papel, muitos se arrependeram, muitos, porque eles não tiveram coragem, não tiveram a consciência necessária para fazer o papel que eles tinham sido enviados para isso. O único que finalmente teve essa abertura foi Pedro, que também aconteceu não foi logo após a morte de Jesus, foi quando Paulo de Tarso se revelou como um discípulo principal de Jesus. Os circos matavam pessoas, muitas pessoas foram mortas nos circos. Era um horror, comidas pelos leões. E Paulo de Tarso teve essa revelação e se arrependeu amargamente do que tinha feito. Mas Paulo de Tarso foi um homem corajoso, que enfrentou várias situações para espalhar a mensagem de Jesus e conseguiu ter muitos adeptos, muitos discípulos com ele. O tempo passou e a população má não mudava. Durante o Calvário de Jesus, essa mesma população cuspia, dava socos, denigria Jesus de uma maneira bárbara. Foi muito bárbaro o que fizeram com ele. Batiam. Só que o tempo passou e essa população começou a perder todos os ensinamentos nobres dados por Jesus, e muitos se voltaram para o mal, se voltaram para as orgias, para as brigas. Era um povo que novamente se voltava para o nome de Jeová, sanguinário. Foi nessa situação que, mais uma vez, Jerusalém caiu, de que eles foram, então, para o exílio. Essa história deverá ser revelada mais tarde, porque deveremos falar antes de Nicéia, que foi um conselho de Nicéia realizado por sacerdotes, papas e muitos que decidiram o que poderia ser colocado na Bíblia. Selecionavam todas as passagens bíblicas que poderiam ser passadas ao público. Essas passagens bíblicas foram muito deturpadas. E, finalmente,
alguns livros considerados apócrifos foram eliminados e Jesus foram eliminados e não poderiam ser publicados. Só aqueles que foram programados por esses sacerdotes, esses bispos, é que ficaram conhecidos. Muito foi retirado, inclusive retiraram uma noção importantíssima para a humanidade de reencarnação. Isso foi um atraso inimaginável na evolução da humanidade. Que até hoje, muitos, a maioria, não acredita na reencarnação. Nessa época, foi então que houve barbaridades, perseguições e mortes. Porque a maioria estava no mal. Foram poucos que defendiam as suas opiniões, mas que não eram escutados e ainda terminavam mortos. E essa Bíblia até hoje está aqui. E que o povo incrédulo, a grande parte do mundo, não acredita na encarnação. Na reencarnação é fundamental para entender as nossas vidas futuras, presentes e futuras. Mas, infelizmente, o tempo passou. O tempo passou. E na Idade Média, as coisas pioraram e muito. Porque naquela época já existia pessoas que tinham dons naturais de mediunidade. Tinha mulheres que faziam chás para a cura. Tinha outros que faziam imposições de mão. Tinha uma série de pessoas que ajudavam a outros a se curarem. E todos foram queimados na fogueira. Porque os inquisidores não aceitavam que a Bíblia não fosse seguida exatamente como estava escrito. Qualquer um que se manifestasse de uma forma diferente eram mortos na fogueira. E assim ocorreu durante muitos anos. Uma barbaridade imensa aconteceu. Mas hoje o vídeo vai ser realmente muito curto. E vamos deixar esses assuntos para abordarmos nos próximos vídeos. Vocês me desculpem, mas Terezinha não tem condições mais para continuar. E nós vamos dar essas informações nos próximos vídeos. Boa tarde e muito obrigada.